Fala galera, aqui é o João. Bom, eu fui aprovado em medicina agora no Enem de 2023 e eu criei esse canal justamente para dar dicas de como eu fazia, como eu estudava, principalmente tendo em vista que a minha rotina era uma bagunça, assim, eu trabalhava, eu já fazia uma faculdade que era na ESCS também, que era enfermagem, e aqui eu tô nesse vídeo com o uniforme da ESCS, né, aqui de basquete, uma das minhas maiores satisfações que eu tenho na faculdade é poder jogar assim pelo time da faculdade e tudo mais. E nesse vídeo eu gostaria de falar um pouco sobre como eu estudava matemática, como é que eu me preparei ao longo de 2023, né, que foi um ano super conturbado assim com relação a trabalho, faculdade e tudo mais. E ainda assim, ao longo de toda a minha preparação aí, né, nos anos passados, como é que eu fiz, porque matemática sempre foi uma das minhas melhores notas e tal. E daí, acho que ano passado, eu não sei se ano retrasado também, mas uns 3 anos assim, eu cheguei muito perto dos 40 acertos, quando eu não passei, né? Acho que ano passado eu fiquei em 40 acertos e no ano de 2021 eu fiz 41 acertos, algo nesse sentido. Eu não tenho exatamente aqui. Em 2023 eu fiz 41 acertos em matemática, é isso mesmo. E daí eu gostaria de dar algumas dicas para vocês relacionadas a isso, relacionadas a como eu fazia, tendo em vista a minha rotina, mas que se você tem a vida assim, mais tranquila com relação a só estudar para o Enem e tudo mais, se você aplicar essas dicas aqui, eu acho que você vai conseguir melhorar ainda mais, né? O seu jeito como você estuda e tudo mais. E eu acho que eu pensava de uma forma bem estratégica quando eu ia estudar matemática, sabendo da importância dessa prova. Porque a gente tem 45 questões só de matemática, então tipo redação, assim, não pode deixar para lá, sabe? Tem que estudar mesmo, e se a gente está falando de uma aprovação em medicina, numa federal, matemática é essencial, né? Então, vamos aí, partir pro vídeo. Como eu falei para vocês, ano passado eu fiz 41 acertos em matemática, né? Mas assim, eu acho que era uma prova que com certeza dava para gabaritar, né? Mas assim, sempre alguma coisa acontecia ali na hora da prova que me tirava assim o foco, ou acabava errando alguma besteira, ou não voltava no comando. Aconteceu isso nessa prova. E daí, a principal dica que eu dou para vocês, né, para aumentar a nota de vocês em matemática, é realmente prestar atenção em cada comando, principalmente no comando, né, quando você acha um valor, mas o comando na verdade está pedindo a diferença daquele valor, algo nesse sentido assim. Então, sempre que vocês fizerem uma questão de matemática, sempre volta no comando para dar aquela conferida, para saber se é aquilo mesmo que eles estão pedindo, né? Melhorei muito a quantidade de erros bobos, né, que eu ia cometendo ao longo da prova, mas mesmo assim aconteceu. Então, um ponto muito importante a ser falado aqui para vocês. Sempre voltem no comando assim que vocês responderem uma questão. Mas vamos lá. Como é que eu fazia ao longo dos meus dias propriamente dito? Basicamente, assim, eu partia do pressuposto que matemática era uma coisa que eu tinha que estudar todo dia. Por quê? Porque quando a gente fala da matemática, a gente entende que ela é uma linguagem. E sendo uma linguagem, você tem que treinar todos os dias para você se tornar fluente nela, né? E daí, ainda mais como minha rotina era muito corrida, eu tinha que aproveitar todo o tempo que eu tinha para ser proveitoso mesmo, né? Tinha que aproveitar para ser proveitoso. Eu tinha que aproveitar todo o tempo que eu tinha. É basicamente isso. Então, eu não podia me dar ao luxo de fazer, por exemplo, questões que não fossem cair no dia da prova, que não fossem cair no Enem, cobrando conteúdos que não fossem cair, e nem questões que não me desafiassem, não me fizessem melhorar. Então, no começo da minha preparação, no começo do ano passado, assim, eu até fazia, por exemplo, 10 questões aleatórias de matemática todos os dias, todos os dias. Eu partia desse entendimento de que todo dia eu tinha que lidar com aquilo ali, para realmente ficar bom. E, assim, no começo foram 10 questões aleatórias, mas posteriormente eu fui especificando um pouco mais as minhas questões. Então, eu fazia, não, hoje eu vou fazer 5 questões de geometria plana, vou fazer 5 questões de probabilidade, 5 questões de análise combinatória, 5 questões de geometria espacial, e eu ia fazendo esse esqueminha, mas eu partia do entendimento de que todo dia eu tinha que fazer questões de matemática, todo dia eu tinha que lidar com conteúdos que com certeza vão cair na prova do Enem, e conteúdos que eu preciso estar sempre com eles na ponta da língua, assim, né, afiado na cabeça. Então, era sempre esses, probabilidade, análise combinatória, geometria analítica, geometria plana, geometria espacial. E daí é sempre esses números pequenos, sabe? Porque eu não poderia passar, por exemplo, 2 horas fazendo só as minhas questões mínimas de matemática diárias. Não, não podia ser assim. Tinha que ser aquelas questões que, por exemplo, em alguns minutos, menos de 1 hora, eu conseguiria fazer. E daí era sempre esses números, 5, 3, 2 questões, eu chegava a fazer uma questão de cada matéria por dia, porque pensa assim, você vai estar fazendo um pouco todos os dias,
mas tá, vamos supor assim, você falta 200 dias para o Enem. Se você fizer 5 questões de matemática todos os dias, você vai chegar lá no dia do Enem com 1000 questões de matemática feitas. Então, é muita coisa. E a gente está fazendo de uma forma estratégica também. A gente não está só pegando questões de matemática e fazendo assim. A gente está realmente fazendo ali focado, né? Pensando em realmente em conteúdos específicos e tal. Então, isso ao longo da preparação é muito bom. Fazer questões de matemática todos os dias e depois fazendo sobre conteúdos específicos dentro da matemática. Depois, outra coisa que eu desenvolvi foi um sistema de desafio. Então, eu pegava, por exemplo, um simulado de matemática, depois que eu fazia essas questões mínimas, depois que eu já estava um pouco mais avançado assim nos meus estudos, eu pegava, por exemplo, simulados de matemática, 45 questões, e eu meio que me desafiava a fazer eles em um tempo bem menor. Então, se por exemplo, você leva 2 horas e meia para fazer 45 questões de matemática no dia do Enem, eu falava assim, cara, então, e sem falar da minha rotina, que era super corrida, então eu não tinha tempo. Então eu pensava assim, cara, eu vou fazer de tudo para realizar essa prova aqui em 1 hora e 40 minutos. E daí ela era muito interessante, assim, como o meu foco ele aumentava drasticamente, assim, para que eu conseguisse cumprir ali com o meu desafio. E era interessante porque à medida que eu ia conseguindo, que eu ia aumentando minha velocidade, que eu ia ficando mais sagaz mesmo em responder a prova, eu fui começando a diminuir ainda mais esse tempo. E foi engraçado porque no dia da prova, a matemática, por mais que eu tivesse terminado rápido, eu ainda assim garantia um bom número de acertos, ainda assim perdi algumas questões por besteira e tal, mas foram muito poucas, foram 2 né, questões que eu perdi por besteira, acho que uma mesmo eu ia errar. Assim, daria mais tempo para eu responder naturezas com calma, né? E isso é muito bom. Então, esse sistema de desafio, ele é bom para você porque te economiza tempo, aumenta o seu foco e te dá essa sensação de que você está se desafiando. Pelo menos era assim comigo e foi uma das estratégias que eu utilizei para realmente me deixar com um tempo bom na hora da prova, para garantir um bom número de acertos e realmente para tirar a ansiedade relacionada a fazer uma prova de 45 questões, né, prova de matemática do Enem. Porque ali, em 45 questões, você tem questões médias, tem questões fáceis, tem questões difíceis, então você conseguiria trabalhar muito bem assim, a relação entre identificar quais são as fáceis, quais são as médias, quais são as difíceis, e realmente conseguir ali o melhor proveito possível, né? Então eu fazia esse esquema de desafio e para mim era muito bom. E, bom, no final, assim, acho que o terceiro ponto que me fez garantir mais de 40 acertos, né, em matemática, não só esse ano, mas nos anos anteriores, foi o fato de eu começar a desenvolver o cálculo mental e a memorização mesmo de toda a tabuada e dos principais, de vários numerozinhos, assim, que são complicados. Por exemplo, 2 vezes 12, 3 vezes 3, 14 vezes 14, 15 vezes 15, 16 vezes 16. Sabe, até o 20, assim. Então, acho que seria legal ter tudo isso memorizado na mente de vocês, justamente para te dar mais confiança, praticidade na hora de resolver ali as questões. Eu fazia os cálculos, por exemplo, de multiplicação, divisão, tudo mais. Eu fazia realmente ali na prova, pontuando parte por parte, porque eu gostava dessa sistematização que era feita nos cálculos, e também para não me perder. E daí eu comecei a ganhar mais agilidade e tal, mas eu utilizava um pouco desse cálculo mental e da memorização para me dar mais velocidade na hora de responder as questões. Então, acho que esse é outro ponto importante que me fez garantir esses mais de 40 acertos em matemática, né? E lembrando, pessoal, assim, minha rotina era uma maluquice, sabe? Eu não tinha um tempo específico para estudar. Muitas vezes eu estando na faculdade, sabe? Então, eu utilizava do meu tempo possível. E daí eu consegui desenvolver essas estratégias que são adaptações mesmo para minha realidade. E daí você deve pensar nas adaptações para a sua. Se esse conteúdo fez sentido para você, se você acha que faltou alguma coisa para eu falar ou algo nesse sentido, por favor, comenta aqui embaixo. Se vocês quiserem mais conteúdos relacionados à parte específica de matemática no Enem, mostrando como é que eu fazia, as principais questões que eu achei que foram fáceis ou algo nesse sentido, vocês comentem aí e me deem essas dicas, tá bom? Me deem esse feedback de vocês, espero que vocês tenham gostado, espero que tenha ajudado vocês aí, as minhas ideias, e espero que vocês consigam adaptar as melhores ideias aí para a realidade de vocês, tá bom? É isso, pessoal, então até mais!